Se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Gostaria de falar com vocês hoje sobre a dificuldade imensa que sentimos de estarmos focados na vida de fé. Experimentamos um conflito frequente de sabermos o que é certo, desejarmos o que é certo, mas acabarmos por fazer o errado. Em realidades grandes como a castidade ou a desonestidade, ou em coisas menores como a fofoca, o julgamento, São Paulo já havia dito: não faço o bem que quero. E mesmo quando fazemos o que é certo, exige muito. Então sobre isso gostaria de falar com vocês. E gostaria de tratar esse tema partindo das leituras que escutamos, para que elas possam lançar luzes sobre esse conflito experimentado por todos nós. Primeira leitura de Gênesis capítulo 3, nos apresenta a situação de desordem no homem pós-pecado original. O homem olha para si e se vê nu. Passou a experimentar a malícia. A relação com a sua esposa agora é marcada pela culpa. Uma relação de culpa. Na relação com Deus, sentem medo e se escondem. Percebam então uma desordem total no homem pós-pecado. Cresce a incapacidade de ter equilíbrio na vida. E percebemos isso, todos nós, com certa facilidade, olhando para os nossos sentimentos e para as nossas ações, tantas vezes não equilibrados. E ainda com o pecado, se perde o paraíso. Segunda leitura de 2 Coríntios, capítulo 4, o Senhor nos salvou e nos deu a possibilidade de alcançarmos o céu. Tínhamos perdido o paraíso pós-pecado, e depois da morte e ressurreição, então agora o céu é de novo possibilitado a todos. Deus nos possibilita a eternidade feliz. E por isso escutamos na segunda leitura: cremos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado. Mas essa conquista da eternidade feliz, ela está longe de ser pacífica. Fomos feitos para o céu, fomos feitos para a relação com Deus, fomos feitos para as realidades espirituais, mas vivemos na terra. E, portanto, subsiste esse permanente conflito entre o espiritual e o terreno. E não tem como equilibrar, não tem como dosar um pouco de cada realidade. O crescimento de uma realidade representa o enfraquecimento da outra realidade. Quanto mais vamos nos tornando mundanos, nos tornaremos menos espirituais, menor presença de Deus em nossa vida. Quanto mais vamos nos aproximando de Deus, vamos nos vendo mais desprendidos das realidades terrenas. Portanto, o crescimento de uma realidade representa o enfraquecimento de outra. E nos foi dito isso também nessa leitura. Se o nosso homem exterior, terreno, se vai arruinando, enfraquecendo, o nosso homem interior, o espiritual, pelo contrário, vai se renovando. Temos outras tantas passagens que apontam para
a necessidade de uma decisão firme e total, por uma realidade ou por outra, porque frequentemente queremos administrar as duas, e isso nos impede de crescer, nos impede de ter um coração indiviso. Apocalipse capítulo 3, quente ou frio? Na verdade, frio ou morno não serve, só serve quente. Mas apontar que tem que ser total, uma realidade total. Colossenses capítulo 3, buscar as coisas do alto e não as terrenas. Lucas capítulo 9, colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. Fez uma opção de fé, siga a tua fé, coloque Deus no centro e aquilo que não compete à vida de fé, deixar para trás. Mateus capítulo 19, que não deixar pai, mãe, irmãos, não é digno de mim. Mateus capítulo 6, não podeis servir a dois senhores. E assim por diante, não faltam passagens bíblicas para mostrar que é necessário uma decisão que torne o nosso coração totalmente voltado para Deus e para a conquista da meta que esperamos, que é a eternidade feliz. Voltando para a segunda leitura, diz o texto: o visível, o terreno, é passageiro, mas o invisível, o espiritual, ele é eterno. Somos seduzidos por realidades terrenas que duram muito pouco, e com isso corremos o risco de perder a eternidade em troca de alguns instantes. Uma das forças da sedução do terreno é que, embora breve, nos oferece uma satisfação concreta e imediata. Embora seja ilusória e muito breve, mas é concreta. As realidades terrenas, podemos tocá-las praticamente. Podemos experimentá-las de modo imediato. E isso nos atrai nas realidades terrenas. O que eu experimento agora. O espiritual nos oferece algo mais profundo e duradouro. A realização através do amor a partir do desprendimento. E ao fim da vida, a eternidade feliz. Mas nem sempre é concreto. Agora, lidar com o desprendimento parece ir na contramão de uma realização imediata e de fato vai na contramão de uma realização imediata. Não é para agora, é um caminho e um caminho longo. E vivemos numa sociedade que não crê na vida eterna, não crê no céu, não como nós cristãos o entendemos. E questiona a vida pós-morte. E esse questionamento, de alguma forma, nos afeta. Então, ficamos nesse dilema entre experimentar aquilo que é concreto e que eu posso me satisfazer agora, ou então me desprender dessas realidades que me coloca na contramão da sociedade, em busca de uma realidade eterna. Aí vem os questionamentos mundanos, né? Que eu nem sei se existe de verdade. E o dilema está estabelecido. A questão é ficarmos divididos entre dois reinos e dois senhores. O terreno e o celeste. Deus e o demônio. Ora nos aproximamos de um, ora nos aproximamos de outro. Quanto mais terreno, mais distantes de Deus.
e mais próximo do demônio. Parece estranho falar assim, mas quanto menos obedeço a Deus, mais distante de Deus. Quanto mais permito meu coração se prender a essas realidades terrenas, mais distante de Deus. É fácil entender isso. Não é difícil. Estar no mundo e não ser do mundo, eis aí o nosso grande desafio. Estarmos aqui e vivemos as realidades que nos são propostas aqui, mas não sermos mundanos. Impossível crescer na vida espiritual enquanto permitirmos o coração dividido. Permitir prazeres ilícitos e até lícitos não moderados distancia de Deus. Chocolate é bom, mas se come demais faz mal. Então, não é só porque aproveito realidades ilícitas que também não posso me afastar de Deus, se eu não tiver moderação. E aí podemos pensar, seja em realidades ilícitas ou lícitas, desmedidas, músicas, formas de vestir, lida com o corpo, filmes, séries, relacionamentos, projetos de vida sem um discernimento evangélico, tempo de trabalho exagerado, tantas coisas podem nos afastar de Deus e nos desviar do caminho da eternidade. Ações que não só impedem de crescer na amizade com Deus, mas que também enfraquece sua presença em nós até esvaziar o sentido da fé, o sentido da religiosidade. Não é só não crescer, é regredir. É perder o pouco que já se construiu. Santa Teresa tem uma imagem da vida espiritual como um barquinho a remo, subindo contra a correnteza do rio, no sentido de enquanto você rema, sobe, parou de remar, regride. Então, a questão é não só não crescer, como regredir. O coração dividido impede de crescer e faz, pouco a pouco, perder o sentido da fé. E quando não se perde o sentido da fé, mas fica ali apenas cumprimento de obrigações. Não se perdeu totalmente esse sentido de fé, mas ficou o quê? Cumprimento de obrigações. Quantos na igreja vêm à missa porque tem um preceito a ser cumprido, mas esse preceito já esvaziou muito do seu sentido, do seu significado? Quantos dizem, padre, escutei tanto nesse tempo de pandemia, né? Parece que já não tem sentido minha relação com Deus. É disso que falamos. Quantos propósitos não foram levados à frente e no fundo o problema era a pessoa estar dividida. Porque dividido não se tem força suficiente de ser fiel. Não se tem capacidade para ser constante. Então, mesmo propósitos estabelecidos não são levados à frente. Por quê? Porque o coração está dividido e toda a realidade dividida, ela é frágil. Perguntava às crianças da catequese ontem, quem já teve 2 provas no mesmo dia, né? E quase todos levantaram o braço. E depois perguntava, o que é melhor? Ter uma só ou ter 2? Não tem opção de não ter, né? Ter uma só. Por quê?
a atenção fica concentrada em uma única realidade. Quando tem duas, tem que dividir a atenção. Assim é o nosso coração. Ou eu busco as coisas de Deus, ou vou ser dominado pelas realidades terrenas. Importa lembrar, não fomos feitos para o mundo. Nossa existência não se restringe à vida terrena. Estamos aqui para que merecermos a eternidade, para que conquistarmos o céu. É preciso orientar para Deus todas as realidades humanas. Não torne terreno e profano a sua vida humana. Temos que impregnar todas as realidades terrenas com a presença de Deus. E assim, o nosso trabalho, o nosso lazer, a relação com nossos amigos, os relacionamentos de namoro, noivado, casamento, tudo impregnado pela presença de Deus. Porque somos homens e mulheres de fé, e assim tem que ser nossa vida. É estranho quando olhamos para um cristão e vemos ele ter comportamentos não condizentes com a sua condição de cristão. Todos nós estranhamos isso. E não podemos permitir isso em nós mesmos, porque olhamos com facilidade para a vida alheia. Mas temos que olhar para a nossa vida, perceber nossas incoerências, perceber o que de terreno está limitando a presença e a ação de Deus na nossa vida. Estar no mundo, mas com o coração em Deus. É preciso, portanto, uma decisão. Ou mundano, ou espiritual. Ser de Deus, ou ser do demônio. Cada um responda por si. Mas não tem como ser de Deus com o coração dividido. Ame a Deus de todo coração, toda alma, todo entendimento. Parece claro entender a vontade de Deus.